Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SIX. Nossas boas-vindas ao presidente da SIX, Daniel Bump, e a todos os seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associados. Ao prefeito municipal de Farroupilha, Dr. Clayton Gonçalves, secretários municipais e vereadores, demais autoridades presentes, imprensa, senhoras e senhores. Este evento conta com o patrocínio da Cooperativa Sicredi Serrana e com o apoio de Hotel de Capri, Lavari Bene, Veritas Diagnóstico por Imagem, Yang Modeladores e 5ASEC. Informamos da programação da SIX. Dia 26/11, a palestra com o tema Cultura de Alta Performance. Dia 27, o encontro do Comitê de Energia da SIX. Dia 21, terá o Almoçando com a SIX com o tema Startup Weekend Farroupilha. E dia 13, curso sobre contabilidade na construção civil. Também teremos na noite do dia 6 de dezembro nosso evento festivo nomeado Constelação, uma noite de conexões entre empresas do nosso município. Reservem essa data para estar conosco. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que, ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos ao nosso palestrante, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. Convidamos o presidente da SIX, Daniel Bump, para fazer uso da palavra. Bom, gente, infelizmente, o Adamoli acho que vai falar o que eu vou falar, né? Mas sejam todos bem-vindos. A deputada Fran, até o Frederico Antunes me ligou pedindo, por favor, que ela estava bastante preocupada e queria vir para cá, mas é isso aí mesmo, é a vida parlamentar. E o tema era pertinente, é pertinente ainda, né? Vivências e desafios na atividade parlamentar. E é isso aí mesmo, tu não tem como prever, né? Porque as coisas vão acontecendo, vão se transformando. Infelizmente, ela não pôde se fazer presente. Foi substituída pelo Adamoli, que é assessor parlamentar da Fran, que já trabalhou no gabinete do prefeito Clayton. E importante a presença do Adamoli aqui, sempre muito parceiro nosso, né, Adamoli? Então, importante tu estar aqui fazendo essa apresentação. E isso é o que a gente fala, as coisas não podem ficar centralizadas numa pessoa de fato. Precisa assessoria, precisa as pessoas que tenham conhecimento ao redor de todos, para, quando acontece esse tipo de coisa, as coisas acontecerem da mesma forma. Isso é em tudo, isso é na vida da gente, é nas associações, é na própria prefeitura, né? O prefeito com certeza não decide nada sozinho, deve falar com os secretários, a importância que existe o colegiado. É claro que a figura da deputada, a figura do prefeito, do secretário, enfim, sempre são importantes, mas a gente precisa entender que as coisas nem sempre são possíveis da forma que a gente imagina. Adamoli, eu queria te agradecer por fazer isso. A gente já sabe que tu é cancheiro antigo, que não tem dificuldade nenhuma em fazer essas apresentações. Agradecer aqui os secretários e ao prefeito, a turma da SIX que está aqui também. E a bronca é contigo, Adamoli. Obrigado. Pessoal, uma boa tarde. Primeiro, agradecer em nome da deputada Fran o convite. É muito importante registrar de que nós já tínhamos uma outra data marcada e, em função de agenda que não tinha como mudar, nós transferimos. E hoje fomos surpreendidos com uma pauta que está sendo prevista para a semana que vem ser antecipada, e é uma pauta extremamente importante, que é a votação do orçamento do Estado para o próximo ano 2020, na Comissão de Finanças e Orçamento. Eu gostaria de fazer uma saudação ao prefeito Clayton, e na figura do prefeito Clayton a todos os secretários, assessores da prefeitura, saudar o Daniel, em nome do Daniel, os ex-presidentes, os empresários aqui presentes, o pessoal da imprensa, o Tiago, o nosso presidente do Partido Republicanos,
Na verdade, tínhamos uma expectativa de que a deputada chegasse. Em ela não chegando, não vou falar aqui da experiência, porque quem viveu a experiência do mandato é a deputada. Mas nós vamos falar aqui de um relato das atividades que o gabinete, liderado pela deputada, desenvolveu ao longo desses 9, 10 meses de mandato. Eu não saudei também, mas saudar o Fabiano, vereador que está aqui representando a Câmara de Vereadores. O Anderson vai nos ajudar aqui com as lâminas, e nós vamos fazer, então, uma exposição. Então, a exposição vai ser em cima de 5 tópicos: farmácia solidária, projetos de lei, o trabalho junto à saúde, a questão das estradas da região e as frentes parlamentares que a deputada lidera. Vocês aqui conhecem bem o trabalho da deputada como primeira-dama, a atuação dela em frente a programas sociais, e um dos que deu maior destaque foi a questão da farmácia solidária. Foi uma iniciativa muito importante no município, e ela traz, digamos assim, nós temos clareza que a visibilidade, né, do trabalho da primeira-dama como uma dos destaques, é uma das pérolas da construção. Diante desta proposta que já aparecia na campanha, a deputada fez um encaminhamento de um projeto de lei para instituir a farmácia solidária no estado do Rio Grande do Sul. Esse projeto de lei tramitou ao longo de 8 meses, né, teve entrada lá no mês de março, 26 de março foi feita a apresentação do projeto, né, nós tivemos depois a aprovação, dia 10 de setembro, a aprovação do projeto, e dia 2 de outubro nós tivemos a sanção da lei pelo governador. Então, foi muito importante de destacar de que o trâmite de um projeto na Assembleia, nós temos pessoas aqui que conhecem o processo legislativo, ele, via de regra, ele é lento, né? E um projeto desses que tem a resistência do setor econômico, muitas vezes, porque nós estamos recuperando um ativo de medicamento, né, evitando que novos sejam comprados e fazendo um trabalho em relação à área social e à área ambiental. Então, tivemos a felicidade de ter esse trâmite bastante rápido. O que o projeto traz? Os municípios, né, a partir da aprovação da lei, eles passam a ter um amparo jurídico para a organização das suas farmácias no município. O nosso aqui instituiu através de decreto, mas a partir da aprovação da lei em setembro, da sanção da lei pelo governador em outubro, já o prefeito Clayton e a sua equipe encaminhou à Câmara um projeto de lei, e hoje nós temos uma lei, né, que regulamenta todo o processo. Isso está acontecendo em outros municípios também. É importante registrar que dentro do gabinete nós temos pessoas que acompanham o tema e que a gente tem colocado à disposição de outros municípios para assessorar na organização da implantação da farmácia solidária em outros municípios. Mais de 30 municípios já deram andamento no processo. Ou seja, ou vieram aqui quarta-feira de manhã como regra, porque a farmácia funciona quarta de manhã, e vivenciaram o conjunto de pessoas que estão ali em busca do medicamento, a dinâmica do procedimento, a presença da farmacêutica, né, todo um trabalho que é desenvolvido. Então, nós temos hoje já praticamente aí uns 8% dos municípios do Rio Grande do Sul já vindo ao encontro da proposta. Temos alguns já mais adiantados, inclusive com a criação de lei, é o caso de Passo Fundo, Canguçu, Flores da Cunha, na Santo Antônio da Patrulha, né, já tem a lei e já estão em fase de implantação. Santo Antônio da Patrulha nós tivemos há menos de um mês visitando o secretário da Saúde, o Conselho Municipal da Saúde, e eles já estão na fase de organização do espaço para a implantação da farmácia. Deve entrar em funcionamento ainda esse ano. Projetos de lei, né? Nós tivemos a aprovação de 3 projetos de lei. Um projeto que institui o Dia do Farmacêutico, ou seja, a grande maioria das categorias de profissionais tem o dia, né, em que há um reconhecimento à categoria. A deputada, como farmacêutica, encaminhou um projeto de lei, foi aprovado, já sancionado. Né? É dia 20 de janeiro que foi instituído o Dia do Farmacêutico. Luto parental
é um tema que a deputada ficou sensibilizada com uma visita de uma organização, de uma ONG, né, relatando de que a presidente da ONG é uma senhora que perdeu, né, o filhinho no parto. Né, e ela relatava para a nossa deputada o quanto foi duro aquele momento de que ela, né, num quarto, junto com outras mães, né, em perdendo o filho, era tratada como na mesma situação. Então, perguntado, digamos assim, na troca de turno, chegava a enfermeira e perguntava: mãezinha, e o teu filho onde está? Né? E aquela mãe que tinha perdido o filho ficava nesse momento. Então, houve o encaminhamento de um projeto de lei que institui o luto parental. E esse luto parental, né, tem, inclusive, uma semana em que vai ser dado destaque a isso. Né? É a primeira semana de setembro. E o que nós temos construído junto com o governo, com a Secretaria da Saúde? É de que haja uma regulamentação e que permita pequenos procedimentos. Né? As mães que estão aqui, imaginem, digamos assim, estando na maternidade, né, como poderiam minimizar isso? Olha, se nós botarmos apenas uma identificação padronizada nesta mãe, né, que teve a perda, já não estaríamos trazendo esse sentimento de pergunta: onde está o filho? Está no banho? Né? E não tem. Então, que a gente possa criar essa regulamentação. Caminhos de Caravaggio, né, é uma lei aprovada, está aqui o Francis, que tem liderado esse trabalho com os municípios da região, a constituição de um consórcio, mas houve uma iniciativa do deputado Carlos Búrigo, né, de instituir oficialmente, né, esse roteiro, Caminhos de Caravaggio. E houve a subscrição da deputada Fran e do deputado Elton Weber. Já foi aprovado e estamos aguardando, a data vai ser dia 20 de novembro, né, vai ser feita a sanção pelo governador. Em tramitação na Assembleia, né, um projeto de lei, o 456, né, desse ano, claro, é o primeiro ano de mandato da deputada, que mexe na questão do pró-esporte. Você sabe que nós temos várias políticas na área da segurança, com o PSEG, na área da cultura, com o Procultura, né, e tem também na área do esporte, o pró-esporte. Isso permite que a iniciativa privada possa antecipar recursos que serão abatidos na questão tributária. Só que a contrapartida nesse projeto de lei é bastante alta, é 25%. E esses 25% têm dificultado que o setor privado faça o aporte de recursos como fomenta o esporte. Então, o projeto de lei da deputada prevê a redução desse valor de 25% para 10%. Então, estamos na expectativa de que a gente consiga avançar em relação a isso. Temos um segundo projeto em que a autoria do deputado Elton Weber, mas a deputada tinha iniciativa semelhante e depois fizeram uma composição, onde, de novo, a deputada Fran, o deputado Elton e o deputado Búrigo, né, apresentam de forma conjunta um projeto de lei. E temos, por último, o projeto de lei Farroupilha Bem Gaúcha. Inclui no calendário oficial, né, esta nossa atividade. E a expectativa é de que, instituindo Farroupilha Bem Gaúcha, né, aqui no município, a gente possa depois pensar em instituir algo semelhante para o conjunto do Estado do Rio Grande do Sul. Porque, num primeiro momento, penso que é apenas uma semana, né, de música, de festa e tudo mais. À medida em que se divulga o que Farroupilha faz, especialmente, professora Elaine, dentro da área da educação, com um conjunto de escolas, levando a informação do tradicionalismo, valorizando a nossa cultura, os nossos valores, muda a opinião em relação ao Rio Grande sobre esse tema. Isso foi, inclusive, né, Francis, um elemento importante para que nós pudéssemos garantir, né, o patrocínio para a nossa Semana Farroupilha desse ano. Ou seja, esse enraizamento dentro da rede escolar, esse envolvimento dos alunos, dos professores e da sociedade de uma forma geral. A deputada faz parte de duas comissões como titular. Né? Ela participa da Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais disputadas na Casa, e ela participa da Comissão de Finanças e Orçamento, que também é uma comissão extremamente substantiva, porque tanto o plurianual, quanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto a Lei Orçamentária Anual, né, passam por essa comissão. Ou seja, ali é basicamente o termômetro. Mas vocês vejam o movimento que tem dentro de uma comissão.
Ou seja, ao longo desse exercício, portanto, nós ainda temos 1 mês e meio para fechar o exercício. 640 proposições deram entrada nesta comissão. Vejam o volume de demanda, 640 proposições. Foram gerados 215 relatórios e houve aprovação de 60 destas 640 proposições. Então, é importante trazer, digamos assim, muitas vezes a deputada não está num evento ou outro, né, e a comunidade se ressente um pouco. E é o caso de hoje. Né, nós interagimos através das redes sociais, né, e eu sentia que a Fran estava muito inquieta por não poder chegar, né, até o momento da reunião. E eu dizia a ela, digo, Fran, fica tranquila, porque nós estamos em casa, e aqui tu representa a Farroupilha no contexto estadual. E tu está falando para 10, 11 milhões, né, de gaúchos através da política da educação, da saúde, da segurança, da infraestrutura. Então, mais uma vez, a gente registra aqui a importância de que a Fran, embora não esteja aqui, ela está numa missão muito importante para o Estado. Na questão da saúde, vocês devem ter acompanhado o trabalho da Fran nesses meses. Ela tem várias pautas, mas a saúde tem sido a que tem aparecido em maior volume. Né? E na área da saúde, né, nós temos um trabalho forte, ela vem atuando muito junto ao Hospital São Carlos, mas temos uma diretriz no sentido de visitar todos os hospitais da região funcional 3, que é composta por 3 COREDs. O Coré de Serra, com 32 municípios, a Hortências, com 7, Campos de Cima da Serra, com 10 municípios. E fazer uma visita a cada um deles, não no sentido de dizer, olha, nós temos fontes de dinheiro e tal, mas no sentido de conhecer a realidade de cada um e no mandato, no desenvolvimento do mandato e percebendo espaços que a gente possa contribuir com essas instituições. E tivemos a felicidade de, a partir de uma visita, né, gerarmos emendas para 8 hospitais. Ou seja, na cota que a deputada, né, conseguiu de R$1 milhão para a emenda, nós colocamos uma grande parte desse recurso nos hospitais. R$160 mil para o Hospital São Carlos, aqui de Farroupilha, e depois o São Roque de Barbosa, né, o Taquini de Bento, o São Pelegrino Laziós de Nova Prata, o São João de Veranópolis, São João Batista de Nova Prata, mais o Hospital de São Francisco de Paula, nós colocamos 80 mil em cada um deles. Então, tem sido uma pauta da nossa deputada, pela formação, pelo envolvimento na área, ela tem dado prioridade. No Hospital São Carlos, a deputada tem participado da construção de avanços para o Hospital São Carlos. É o nosso único hospital da cidade, né? Ele vem apresentando avanços a cada momento na questão do equilíbrio financeiro. Né? Então, a alta complexidade em traumato e ortopedia teve uma contribuição, a deputada esteve em Brasília conversando com o ministro, acompanhada do prefeito Clayton, né? A secretária Rosane fez os movimentos pela rede dos secretários de saúde, tanto estadual quanto na organização nacional, né? E vocês vejam a receita que gera. Né? Essa alta especialidade envolve 34 municípios e vai gerar R$420 mil mês, né, de oportunidade de receita para o Hospital São Carlos. Depois nós temos a habilitação de 3 leitos da UTI. Vocês sabem que tinha 8 leitos previstos para a UTI, mas só 5, né, prefeito Clayton, estavam habilitados. Então, houve um trabalho também das lideranças locais do município, o prefeito, a deputada Fran, a própria secretária Arita se envolveu muito, e é importante registrar a relação muito próxima que a nossa deputada tem com a secretária Arita. Permite contatos muito diretos, né, e algumas questões emergenciais nós temos resolvido assim, pela relação de comprometimento entre a deputada Fran e a secretária Arita. Talvez até porque a Arita era a madrinha da nossa secretária da Saúde, né, prefeito Clayton. Ou seja, quando o prefeito Clayton sai em busca de uma secretária de saúde que tivesse boa vivência, né, foi a secretária Arita que indicou a Rosane, que hoje não está conosco, mas para ser a secretária de Farroupilha. E tenho certeza de que não decepcionou. Deixou um excelente trabalho conosco aqui. Depois, a aprovação do PAR. Aí nós temos também uma outra fonte de receita,
né, 200 mil pelo porta aberta e 130 mil pela qualificação dos leitos da UTI. Então, vocês vejam que isso chega aí a uma receita de mais ou menos 700 mil a mais para o hospital. Vocês sabem de que o custo do hospital, pelo menos quando eu acompanhava, fica na faixa de 2 milhões e 500 a 2 milhões e 700. Né? Esse era o custo mensal do nosso hospital. Então, um incremento de 700 mil, o quanto isto minimiza? Vamos pensar assim, é alguma coisa ao redor quase de 30%. Né, de incremento na receita. Eu acho que isso a gente tem que registrar, não como algo que tem o protagonismo exclusivo da nossa deputada. Pelo contrário, o sentimento que a deputada tem é de elo de uma corrente. Nós temos 5 deputados estaduais da nossa região. O deputado Búrigo, o deputado Neri Carteiro, o Elton Weber e o Pepe. E, na maioria das gestões da nossa região, a deputada tem procurado trabalhar de uma forma articulada com os 5 deputados independentes de partido, porque a função deles é representar o interesse da comunidade regional e do Rio Grande do Sul. Então, tem sido uma ação muito integrada com os diferentes agentes políticos. Eu já disse em outro momento, mas na Assembleia, para aprofundar temas, a gente pode criar audiências públicas e tem um mecanismo regimental de frente parlamentar. Nós hoje temos a deputada Fran liderando 3 frentes parlamentares. A frente parlamentar é um mecanismo que chama a sociedade, em conjunto com outros deputados, para aprofundar temas de interesse do Rio Grande do Sul. Nós temos uma frente parlamentar das comunidades terapêuticas. E vocês vejam, hoje foi sepultada uma figura emblemática aqui no município, o seu João Bonifácio, que dedicou muito da sua vida numa comunidade terapêutica, criou uma comunidade terapêutica. Mas no Rio Grande do Sul nós temos 230 comunidades terapêuticas e apenas 63 estão legalizadas. E em não estando legalizadas não recebe nenhum tipo de contribuição. E a contribuição do Estado e da União é de mais ou menos R$ 1.200 habitante mês, pessoa interno, né, R$ 1.200 para cada interno. Isso pode vir do governo estadual e do governo federal. Não estando habilitado, não tem acesso ao recurso e fica basicamente a partir de doações à manutenção. Então, ela tem uma frente parlamentar integrada com o governo federal, tem o doutor Quirino, que coordena a Secretaria Antidrogas do Ministério do Desenvolvimento Social, está muito próximo da deputada, tem mandado o representante lá para fazer treinamento, para qualificar estas organizações e elas se habilitarem. Então, é uma das frentes. Nós definimos 3 audiências públicas, fizemos uma aqui em Farroupilha em setembro, faremos uma em Passo Fundo e uma outra em Pelotas. É a macro-região Nordeste, que é a nossa aqui, a macro-região Norte, Passo Fundo, e a macro-região Sul, em Pelotas. E vamos fechar depois um relatório, já dando alguns encaminhamentos. E estas frentes parlamentares, elas têm duração de um mandato, portanto, elas têm perenidade por 4 anos. Mas nós queremos, a cada ano, ter alguma coisa concreta que promova avanços. Ela representou ou acompanhou muitas reuniões com o DAIRE, com a Secretaria de Transporte. Vocês sabem que o nosso Estado, pelas condições financeiras, ele tem uma logística de transporte muito precária, pelas questões financeiras e problemas anteriores de gestão. Então, a deputada, acompanhando outras lideranças da região, tem se somado nesta luta por melhoria da nossa infraestrutura, especialmente de estradas. Ela também criou audiências públicas, né, propôs na Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e Participação Legislativa, está lá escrito, eu não fico olhando lá, né, a realização de 3 audiências públicas, uma em Caxias, envolvendo os 32 municípios da Serra, outra em Vacaria, envolvendo os 10 dos Campos de Cima, e outra em Gramado, envolvendo os municípios do Coreia de Hortência. Foi feita uma discussão, nós temos atas de todas essas reuniões, temos um documento preliminar que encaminhamos aos participantes de todas as audiências para uma validação. O prazo encerrou ontem e estamos pedindo, já temos uma pré-agenda, Naciana,
uma audiência com o governador para encaminharmos esse documento em conjunto com os 5 deputados da nossa região, mais o deputado Tiago Simon e o deputado Rodrigo Lorenzoni, que acompanharam a audiência e estarão junto entregando, os 3 conselhos regionais, as 3 associações de prefeito e a Surcom. Entregaremos este documento. E como tem na discussão de estrada também temas de interesse federal, né, como a conclusão da 285, que lá, já chegando em Santa Catarina, tem uma área pendente, como nós temos problemas de curvas na 116, de corte de vegetação e assim por diante, o deputado Rodrigo está nos abrindo a oportunidade de levarmos em comissão ao chefe da Casa Civil da Presidência da República também essas demandas da área federal. Então, nós estamos construindo um documento com 2 viés. As demandas do Estado ao governador e as demandas federais ao chefe da Casa Civil. Também ela se envolveu na questão do aporte de recursos. Quando a gente pensa em 12 milhões para a Serra em termos de reparo de rodovia, é um troco, né, presidente Daniel? Não dá, mas a gente fica olhando. Não, o governo colocou para o Rio Grande inteiro 300 milhões. Para a Serra veio 12,3 milhões. Né? Então, houve algumas melhoras. Se nós olharmos em direção a São Vendelino, é inquestionável que nós tivemos um reparo razoável. Nós acompanhamos uma audiência pública do movimento comunitário em Caxias, na Forqueta, onde o pleito era fazer a alça para, na frente da praça de pedágio, fazer o contorno de quem vem da área lá de Linha Palmeiro, Mato Perso e assim por diante. Então, naquela audiência, essa pauta estava intensa e nós sabemos que há críticas de que a alça não resolve em todo, mas é mais um mecanismo que ajuda. Tanto é que não fecharam o acesso direto. Mas para quem vem desta região, do nosso distrito industrial, né, prefeito? Daquela região, é uma alternativa. Caminhão grande, a gente sabe que estão tendo dificuldade. Mas é para ver como nós estamos com dificuldade, que a gente comemora pequenos investimentos. Mas é a situação do Estado. Em andamento, né, nós tivemos... já em outros momentos o prefeito, a deputada Fran, está ali o secretário Vandré, chefe de gabinete, né, levando ao vice-governador a necessidade de nós melhorarmos as instalações, né, do posto da Polícia Rodoviária. Você sabe que está junto à rodovia, numa antiga praça de pedágio, muito precário. Né, e isto tem evoluído. O vereador Fabiano tem acompanhado também esse tema. Fizeram, através da Secretaria de Planejamento, por orientação do prefeito, todo o projeto, inclusive com a questão de orçamento, as plantas, tudo fechadinho. O valor fica ao redor de 1,8 milhões. E ontem nós tivemos uma reunião, participou também o prefeito, participou a Samila como técnica, o Fabiano, a deputada, com a chefe de gabinete do vice-governador e secretário de Segurança, buscando a inclusão desse projeto dentro do PSEG. O PSEG é uma lei de incentivo à segurança que permite a antecipação de receita das empresas, antecipação de tributo das empresas, até 5%. E está em análise. Nós estaremos, segunda-feira à tarde, de novo, em outra reunião, discutindo esta possibilidade. E temos um envolvimento, tivemos com a SIC de Caxias, a partir de um convite deles, conversando sobre o tema. Fizemos o convite ao Daniel, que como presidente da nossa SIC de Farroupilha esteja junto, porque se incluído neste plano de incentivo à segurança, é muito importante, Daniel, a liderança de vocês, indo ao encontro daqueles que têm capacidade e fazer um aporte. A Prefeitura entraria com a parte de recurso, captaríamos outra, buscaríamos junto ao Ministério Público ou ao Judiciário outra fonte de recurso para fazermos um posto da polícia diferenciado, inclusive com heliporto, com uma instalação muito adequada. Então, são essas caminhadas que estão sendo colocadas. Você sabe, como eu falei a respeito do projeto da farmácia solidária, tem uma vertente que é o acesso ao medicamento. E tem uma outra que é a questão do ambiente. Ou seja, só aqui em Farroupilha, ao longo dos 3 anos em que a farmácia vem atuando, nós tivemos o descarte correto de 2,4 toneladas de medicamento que, se não houvesse esta preocupação, estariam jogados à natureza.
né, estariam ou na água ou no lixo, né, ou seja, então, esta logística reversa de medicamentos, ela prevê instituir, junto com a FEPAM, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com os conselhos dos secretários municipais de meio ambiente, a CONAMA está participando junto nesse programa, criarmos uma política de logística reversa para os medicamentos no estado do Rio Grande do Sul. Deveremos ter a segunda reunião dia 3 de dezembro, né, envolvendo esses diferentes órgãos. E a Frente Parlamentar pela Psoríase. Também temos uma organização estadual que trata disso, numa linguagem, o Clayton, o prefeito, depois pode até contribuir. Mas é uma doença de pele que não é transmissível, mas que gera muito desconforto para as pessoas, via de regra, elas se excluem do trabalho, se excluem de ambiente social, porque é uma escamação muito forte da pele, couro cabeludo, o corpo inteiro. Então, está sendo feito um trabalho no sentido de que a gente possa, o deputado Carlos Gomes também está a nível nacional na Câmara dos Deputados conduzindo, e que a gente possa ter uma política diferenciada, em vez de ser tratado, inclusive, como doença rara, que ela possa aparecer dentro das doenças reconhecidas e com uma política definida de tratamento. Para vocês terem uma ideia, às vezes leva 2 anos para identificar a doença. Então, nós precisamos, através, quem sabe, da telemedicina, prefeito Clayton, ajudar, encurtar caminhos para que os dermatologistas possam ter apoio e avançar. Então, a própria Sociedade Gaúcha de Dermatologia está presente nas reuniões, a Associação Médica do Rio Grande do Sul também. Nós estamos trazendo as universidades, através das faculdades de medicina, para que elas venham contribuir com seus saberes e, inclusive, incluir no currículo de formação mais informações a respeito para facilitar o diagnóstico. Então, mais ou menos desta forma é que nós estamos conduzindo o trabalho sob a liderança da deputada Fran, nestas 3 frentes parlamentares. Aqui eu falei de uma ideia geral, mas é isso mesmo. Nós temos aqui 2 comunidades terapêuticas. Nós colocamos também um auxílio para a nossa Vila Esperança, a comunidade terapêutica, de 50 mil naquela cota de 1 milhão. E colocamos para uma outra comunidade terapêutica em Passo Fundo, também outros 50 mil para uma ajuda. A gente sabe o quanto eles lutam para manter aquelas casas. Então, a deputada, acreditando nesse trabalho e a importância das comunidades terapêuticas, fez um pequeno aporte diante da escassez do recurso que ela dispunha para emendas. Pessoal, fiz um relato, tenho certeza de que a presença da deputada Fran aqui teria outro brilho, outra contribuição, mas cargos e encargos, né, prefeito? Cargos e encargos. Então, ela está numa missão muito importante, como eu já disse, e eu tentei reproduzir aqui um pouco da jornada que parcialmente eu acompanho. Houve uma conversa entre o prefeito e a deputada, e eu migrei da prefeitura para o gabinete, me sinto muito feliz por isso, e gostaria de dizer, como chefe de gabinete, não tem hora. A deputada está à disposição da comunidade e nós, como assessores, mais ainda. Nós somos aqueles que acreditamos que a política existe para servir. E feliz aquele que pode servir a comunidade sendo pago por ela. Então, política é um ato de doação a serviço da comunidade. E é assim que a deputada tem nos orientado no gabinete para trabalharmos em defesa de Farroupilha, da região da Serra e do estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.